recepção, por exemplo, desse debate no Brasil? O Brasil foi menor a recepção. Pois é, estou pensando na sua trajetória, né? Sai, participa da construção de uma teoria que é uma teoria inovadora nesse momento e tem um diálogo aqui. Mas o diálogo aqui era um diálogo um pouco de surdos, né? Porque o Brasil continuou muito mais isolado. E outra coisa que mudou muito, a elite pensante do Brasil foi se formar nos Estados Unidos. No meu tempo se formava na Europa, né? Bom, depois, no meu tempo eram bacharéis, depois passaram a ser economistas, que predominam, os sociólogos eram de formação europeia, hoje são economistas, todos de formação americana, né? Portanto, essa temática não é a temática principal desse tipo de pessoas formadas assim. O diálogo é um pouco de surdos, né? E como houve uma mudança tão grande também nas condições econômicas e políticas no Brasil, o diálogo aqui a chamada teoria da dependência nunca teve a influência que teve na América Latina aqui, né? Só ver na edição espanhola, o livro foi escrito em espanhol, na verdade, né? Na edição espanhola, nós já não sei quantas tem, se aproxima de 40 edições. E continua, né? No Brasil, 8. Né? Nunca foi aqui realmente... intelectualmente, esse tema não foi colocado dessa maneira aqui, né? Como foi na América Latina. Nós nunca entramos propriamente nesse debate, né? Talvez pela situação política ou também pela situação política e também por causa da influência intelectual. Quer dizer, a sociologia ficou muito influenciada pela sociologia americana, né? Eram outros temas que predominavam. E nessa época, é uma época de auge do método funcionalista, na verdade. Você tem... não era bem Parsons, porque Parsons ninguém entendia muito, né? Lia, mas não entendia, que era muito chato mesmo, né? Mas era uma visão, por exemplo, na ciência política, era Robert Dahl que influenciava, era o Homo Politicus. Faziam pesquisas que não era a comparação entre os países não era de histórica, né? Você fazia pesquisa no mundo todo. Os grandes sociólogos, cientistas políticos faziam pesquisas globais. Mas tanto faz, porque eles estavam pesquisando mentalidades, pessoas, não estavam reconstruindo a situação histórica e estrutural como nós fazíamos. Era outra predominância, né? O David Apter, né, que fazia sobre a África, não sei o quê, mas era outra a maneira de fazer a pesquisa. Talvez uma pessoa como Lipset tivesse um pouco mais próximo o Lipset foi marxista no começo da vida, né? Um pouco mais próximo de uma análise que pudesse dar um diálogo. Os outros não tinham diálogo, né? Porque era os temas eram outros que se colocavam. Eu vi isso muito, porque como eu vim para cá em 70 e fui do SEBRAP... Pois é, essa é uma parte importante que era que eu ia perguntar agora, como essa discussão é trazida de volta para o Brasil. É trazida com a formação do SEBRAP. O SEBRAP trouxe, porque as pessoas, muitos dos que vieram para o SEBRAP, tinham estado no Chile, ou na América Latina, né? Então, tinham sido, por exemplo, Vilmar Faria, teve o Carlos Estevão Martins, né? Então, eles tinham essa preocupação. Agora, mas eu trouxe para o SEBRAP também pessoas de outra formação, por exemplo, o Bolívar Lamounier. Eu fiz questão de misturar um pouco a formação e que veio dos Estados Unidos, veio de Yale, né? O Antônio Otávio Sintra, que tinha influência, era muito ligado ao Bolívar. O modo de analisar era outro. Então, a discussão não rendia, né? Não dava diálogo nesse sentido. E como nós tínhamos todos uma mesma obsessão, que era o regime militar, a discussão foi a democracia. Basicamente, dos anos 70 em diante, o que predominou foram duas coisas. Por um lado, a democracia, por outro lado, a sociedade civil. O início do negócio de ONGs, a periferia, o livro Crescimento e Pobreza em São Paulo, né? Mas os temas eram esses. Aí nós vamos buscar outras inspirações. Era Foucault, que tinha uma análise da violência, das relações de violência. O senhor conheceu na sua passagem pela França, né? Foucault? Muito.
O Foucault me convidou para ficar no Collège de France. Eu dei aula no Collège de France, convidado pelo Foucault. Eu conheci bem o Foucault. E ele teve uma certa influência, né? E aí entra mais movimentos sociais, começa a existir. Quer dizer, no fundo, é a sociedade civil nascendo e a democracia.